a gente vai trabalhar um pouquinho de matemática. Estamos todos aqui, continuamos aqui, né? Pessoal, a turma do Oráculo, o pessoal lá de Libras. E vamos embora aqui com a aula para a gente não atrasar, né, Profran? Isso mesmo, voltei também, continuo aqui com vocês nessa aula de matemática. Para quem chegou agora, eu sou a professora Franciele e vim acompanhar essa aula super bacana aí. Vamos comparar, hein? Isso, vamos comparar? Vamos. Vamos! E isso é bem interessante porque a gente vai usar muito isso, criançada, mas muito mesmo, nas aulas que a gente vai ver na semana que vem, depois na outra. Por isso eu vou de novo repetir a importância de vocês fazerem os registros. Façam todos os registros, porque aí a hora que tiver dúvida, vai voltar ali no caderno. Já lembrando que eu falava isso muito ano passado e eu trabalhei com o segundo ano, eu sei que vocês ouviram isso da professora Regiane. O caderno é uma fonte de pesquisa. Se eu anoto tudo, sempre que eu precisar, eu volto naquela minha anotação e tiro a minha dúvida. Bora lá? Bora lá. Que habilidade nós temos aqui então? Vamos comparar. A gente tem a EF02, MA03. Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos. Por estimativa e ou por correspondência, 1 a 1, 2 a 2, entre outros. Para indicar, tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade, indicando, quando for o caso, quanto a mais e quantos a menos. Bem legal. Certo? Bastante coisa aí. Então vamos lá para a nossa aula? Vamos. Né? Elas estão colocando lá, perfeito, perfeito. A turminha do terceiro D, elas estão chamando a turminha lá. Isso mesmo, criançada, participem das aulas, isso é super importante. Né? Principalmente aqui ao vivo, Sim. né? Porque aí consegue tirar dúvida com o seu professor, com a sua professora, né? Se não der tempo, assiste depois, mas o legal é realmente participar aqui com a gente ao vivo. Vamos lá. Olhando para esta imagem, Profran, e aí? E aí? Nós vamos somar aí as estrelas e aí no final a gente compara qual tem mais, qual tem menos. Isso, mas se a gente olhar agora, já dá para ter uma ideia? Será que na primeira figura tem mais ou tem menos? Olhando assim, eu acho que tem menos. É? Então vamos contar, né? Vamos contar já. Então olha lá. E é o que eu falo para a criançada, vai, né, marcando mesmo se tem dificuldade. Então olha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já vamos anotar aqui. 20. E agora vamos para o contar segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E aí? Então, realmente, o segundo tem mais estrelas que o primeiro. Isso. Então, nós temos 20 em um e 24 no outro. E se a gente for olhar, olha que interessante, já vou fazer aqui para a gente ter uma ideia, né? Nem vou contar de novo, porque eu sei até onde eu contei 20, mas eles podem contar de novo, certo? Olha aqui, faço um conjuntão do 20. Para que eu faço isso? Para ver quantos a mais a gente tem, a diferença? Perfeito. Me sobraram aqui 1, 2, 3, 4. Então, quantos a mais? 4 estrelas a mais. Ah lá, já temos como colocar, né? 4 a mais. Já é uma dica aí para a criançada, se eu circulo, vai ficando mais fácil. E agora? E esta imagem? Skate, patinete. Giovanni e Daniele, do Julieta, colocaram lá 20, 24 e 4 a mais. Estão participando com a gente. Muito bem. Essa imagem é mais difícil, né? Quando a gente olha assim. Vamos contar, Fran, para a gente ter ideia? Então, vamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. E aí? Já coloquei. Então, temos 16 skates. Isso. Agora vamos lá nos patinetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. E aí? E aí? Como que eu posso fazer diferente? Aquela hora eu circulei, certo? Já vou ensinar um outro jeito aqui de descobrir quantos a mais. Lembra daquela brincadeira que a gente fazia o ano passado? Guarda na cabeça Sim. o menor número para chegar no maior? Quando o número é pequeno assim, a gente consegue fazer. Então, vamos lá, criançada. O nosso menor número aqui é o 16. No primeiro desenho, eu circulei. Agora, eu vou ensinar de uma outra forma. Guardo o menor número na minha cabeça, 16. Para eu chegar no 18, 16. 17, 18. Quantos tem a mais? Ou poderia ser até a menos, se eu tivesse, Sim. dependendo da pergunta. Quantos, Dois. Pro? Então, olha lá, Dois. quantos tem a mais? 2. A intenção foi realmente mostrar duas formas. Circulo, né? Ponho na cabeça e dá para fazer de outros jeitos também. Sim, e aí cada estudante faz do jeito que ele acha mais fácil, mais confortável para Isso, ele, né? Perfeito. Vamos lá. Agora, a gente olhando aqui o que a gente tem aqui na mesa. Temos 2 copinhos aqui, ó. Os 2 copinhos, o pessoal lá do Dândolo colocando. Vamos responder! Conheço a escola, trabalhei lá perto. É isso aí, vamos lá participar. E aí, temos 2 copos. Qual será que tem mais palitos e qual será que tem menos palitos? Vamos pensar aí um pouquinho e responder? No verdinho ou no laranja? Ó, eu vou mostrar um por vez, tá? Só para não... Isso. Verde e laranja. Pronto. E agora? Elas estão colocando lá, verde, verde, verde. Pensando, e aí? Pra gente saber realmente quanto tem, o que a gente tem que fazer? Contar? Contar. Não dá para ficar chutando, porque a gente não está aqui trabalhando só a questão da não é estimativa. A gente precisa saber ali realmente o que tem e o que não tem, certo? Certo. A gente quer saber. E a gente também pode usar por correspondência, que também é um outro jeito. A gente vai dar uma dica para eles, que eles estão separados de 5 em 5, né? Eu e a Pro Fran separamos tudo de 5 em 5. Então, vamos lá, Pro. Você me ajuda? Ajudo. Então, se eles estão de 5 em 5, vamos fazer os conjuntinhos aqui, ó. Então, a gente tem, ó, os conjuntinhos. De 2 em 2, a gente pode ir colocando assim, ó. Porque aí a gente tem, né? Se aqui tem 5 e aqui tem 5, criançada, quantos nós temos? 5 mais 5 é igual a? 5 mais 5 igual a 10. Se eu tenho dificuldade, guardo 5 na cabeça e conto mais 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tenham medo, né? Façam tudo que vocês puderem para conseguir realizar a atividade. Sem medo. Vamos lá, então temos 10, aqui 10, 10 e 10. E ainda tem mais 2 aqui. E você aí? Eu tenho 3 conjuntinhos de 10, ó. 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Então, qual que tinha mais mesmo? Elas estão colocando lá, ó, 10, 10, 10. Eles responderam que o que tinha mais era o verde. Era o verde, isso mesmo. Agora, olha como é interessante a gente usar o material. A gente olhando aqui, vamos no da Fran. Fran, conta o seu pra gente. Pode ser de 5 em 5. Então tá, ó. 5. Isso. 10. 15. 20. 25. 30. Então, nós temos no potinho, no primeiro potinho, podemos colocar aqui
30? Isso. Temos 30. Agora vamos aqui para o segundo, certo? Nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Contamos de 5 em 5. Mas tem mais 2 aí, Mas né? tem mais 2. Então, nós temos aqui, elas já colocaram, 42, certo? Certo. Agora, vamos lá. Vou colocar, mas já vai ficar uma outra coisa aqui que é importante para quem ainda tem um pouquinho aí, né? Na verdade, para quem não conseguiu identificar. O que que pode fazer? Tira aqui o elástico, certo? Então, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. E vou colocando de lá e vou montando os grupinhos e consigo identificar um a um qual tem mais e qual tem menos também, Sim. não é? Consigo identificar, ó, que nem a Pro Fran colocou ali, a gente pode fazer um ao lado do outro, ó, aqui, né, Pro? Ó, as fileirinhas, porque só de olhar, criançada, ó, a gente já identifica se os conjuntinhos estão montados direitinho. Nós sabemos que aqueles estão de 5 em 5 direitinho. E os 2 palitinhos, certo? E aí fica mais fácil de ver a diferença entre um e outro, né? Isso, perfeito. E o jeito de relacionar também, né? Porque aí dá para fazer a relação, ó. Sei que aqui eu tenho 10 aqui, 10 aqui. Sei que aqui tenho também, aqui também, certo? E aqui já, né? Ficou sobrando a mais. Isso, exatamente. Então, quando a gente olha, né, para esse resultado, como, olha lá, qual conjunto tem mais? O verde, né? O do copo verde ou do copo da Isso. professora Regiane. Também pode ser. Vamos colocar aqui o verde. E, ó, quantos a mais? Agora ficou mais fácil Ficou? olhar assim, Mostra né? pra gente, então, Porque Pro. eu tenho a mais 2 conjuntos de 5, ou Olha, seja, que legal. 5 mais 5 é 10, e 10 mais 2 igual a 12. Isso. Se quiser até tirar e contar com eles, o que você acha? Pode ser, vou soltar aqui os elásticos Isso, e a porque gente conta. sabe, olha lá, elas já colocaram 12. Mas olha como é De legal. um em um. Criançada, usem o que vocês tiverem para contar. Palito, tampinha. Eu lembro de uma aula ano passado que uma criança mandou pregador. Também. O que você tiver para contar. Não Ó, é? Ah lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. Vamos colocar. E lembrando, criançada, a gente vai continuar trabalhando isso. Então, quem ainda não conseguiu, nas próximas aulas teremos mais. E tem mais um jeito da gente brincar com esta questão, não é? De igual, de mais, de menos. A gente vai olhar essa tabela lá. A professora Franciele organizou um passeio cultural. Dessa forma, fez o levantamento dos alunos e obteve o resultado abaixo. Então, a gente sabe que os aluninhos do primeiro ano que iam ao passeio foram quantos? 107. Do segundo ano? 133. Isso. Do terceiro? 107. Do quarto? 132. Do quinto? 145. E aí tem a soma de todos os alunos que foram. Que foi Sim. quanto? 624 alunos. Olha que número grande, né? Vai ter aluno que vai falar, nossa, e a gente vai começar aí, né? E justamente aumentando um pouquinho, saindo ali dos números pequenos, Sim. né? Vamos lá. Quais turmas têm mais alunos? Os primeiros ou os quintos anos? E aí?
Vocês lembram a quantidade que tinha em cada um, no primeiro e no quinto, ou a gente volta Vou ali? voltar, claro. Lembrando, criançada, a gente tem que voltar. É que nem na leitura. É uma leitura de tabela, a gente está lendo uma tabela. Lá, quando a gente lê um texto, a gente não tem que voltar no texto para ficar respondendo as questões, igualzinho na matemática. Tenho que voltar para olhar as informações e poder entender melhor, tá bom? Ó, as respostas já estão aparecendo Já? aí, hein? Então, vamos lá. Qual que era a pergunta mesmo, pro Fran? Qual turma tinha mais, do primeiro ano ou do quinto ano? E aí? Primeiro ano, a gente sabe que tem 107. 107. E o quinto? 145. 145. 107 é maior ou menor que 145? Menor. Menor, né? Então, a gente vai... Ah, lá, já estão colocando, né? O Isso. quinto ano, A Lavínia respondeu quinto ano. Então, a gente vai aqui, ó. Então, os quintos anos tem mais alunos, certo? Certo. Lembrando, se der tempo, eu vou mostrar isso aqui lá no quadro numérico, que também dá para fazer, e aí não fica nenhuma dúvida para quem tem dificuldade, tá bom? Sim. Dificuldade não, para quem ainda não conseguiu, né? Tem tantas coisas que a gente não consegue, eu tenho várias, e a gente precisa dar conta de tudo isso e ficar voltando no quadro. Quais turmas têm menos alunos? Guarda aí, Fran, segundos ou os quartos anos? Tá. Segundos anos ou quartos anos? Menos, hein? Menos. Vamos lá. Os segundos anos tem 133. 133. E O quarto ano tem 132. agora? Quem tem menos? 133 ou 132? Que número aí é maior? Isso, quando Menor, eu vou, quer dizer. quando eu vou contando lá, né? Se eu for no quadro numérico, 130, 131, 132, 133, quem vem primeiro? Ó, a Brenda e o Davi estão respondendo o quarto ano. Isso mesmo. Então, quem tem menos? A gente tem aqui, ó, né? 132. E é uma diferença bem pequenininha, né? Sim. Não é? Vamos lá. Então, a turma que tem menos alunos são as turmas dos quartos anos. Isso. Então, a gente vai colocar aqui, ó, os segundos ou os quartos anos. Quantos a menos? Então, a gente já sabe que é o quarto. E aí, qual a diferença entre 132 e 133? Então, Quantos faltam, né? O 132 é o menor, né? Que nós definimos isso. Quantos faltam para chegar até 133? eu vou contando lá, né? 130, de novo, 130, 131, 132, 133. Para chegar no 133, demorou quanto? Um só. Um só. Quais turmas possuem a mesma quantidade de alunos? Essa é mais fácil de olhar. Essa é hein? mais fácil, criançada. Vamos voltar lá. Quais turmas possuem a mesma quantidade? Tem ou não tem? Temos Tem? duas turminhas aí. Tem certeza? Tenho. Qual que é? Primeiro ano com 107 e terceiro ano também com 107. Então, a gente tem primeiro e Terceiro. terceiro, que se repetem o número 107, certo? Primeiro aninho, vamos colocar aqui, e Terceiro. terceiro ano. E aí? O que você achou? Achei legal essa atividade, professora. Não é? Agora, eu acho, não sei, eu acho que dá tempo. Sabe o que eu queria? A professora Regiane não se aguenta, né? Ela não se aguenta. Olha aqui no quadro do numérico, rapidinho. Só para vocês terem ideia, criançada, se tiver dúvida, lá naquele 132 e naquele 133, né? É importante a gente olhar, ó. Olho na fileira do 130, olha que legal. E vou olhar mesmo, ó, 130, 131. Olha o 132 aqui. Olha o 133 aqui. Isso vem logo depois, né? Vem É o logo próximo depois. número. E eu posso olhar também, né? Olha aqui, a questão da unidade, certo? Então, aí não fica difícil e você consegue identificar.
é uma forma também de responder as questões. Sim. Olhar para o quadro numérico. E estamos terminando! Estamos terminando chegando a ao nossa fim. aula de matemática.